Propósito. Vamos a uma breve história. Chico era rico, tinha nascença em uma família de posses, tinha melhor educação, tinha um futuro glorioso pela frente. Mas Chico era inquieto, não entendia a pobreza que rondava a vizinhança em que vivia. Um dia acordou, nos seus 20 e tantos anos, e saiu de casa. Morou na rua, conversou com outros desabonados, compreendeu a história de vidas e compreendeu a sua própria história. Pensou, se eu criar algo que dê dignidade a essas pessoas, se elas tiverem a menos uma oportunidade, Chico então usou o que aprendeu na faculdade, arregaçou as mangas e criou um ciclo de palestras sobre um novo negócio, sem remuneração. Com as estrelas como teto, buscou tocar os corações desesperançosos com suas esperanças. Aos poucos, seu valor foi reconhecido. Elaborou uma escola de negócio para os cidadãos de menor poder aquisitivo. Deu um start em muitos negócios locais, que consertaram o pensamento das pessoas e transformaram a comunidade da cidade em que vivia. Chico hoje viaja o mundo inspirando novas pessoas, mas em seu lugar, um coletivo de pessoas saídas das ruas, sustentando a escola de negócio com trabalho e vontade. E o esforço tem valido a pena e se propagado por muitos lugares. Certo, nós alongamos demais do que devíamos, mas a história acima é real. Perseverando o Chico, mas o que queremos com ela é mostrar que, com pouco que temos, podemos construir um propósito de melhorar nossas vidas e impactar tantas outras, principalmente testando os limites de todas elas. Nossa jornada terrena é muito rápida. Perdemos tempo correndo atrás de matéria e esquecemos que qualquer sobressalto voltamos para a mesma matéria. Não esperamos que algo nos perturbe o sossego e nos faça perder o sentido da vida. Vamos lutar contra nosso egoísmo, orgulho e indolência e dar o primeiro passo. Vamos criar um propósito para a nossa existência, nem que ela seja apenas o gesto de sorrir para todas as pessoas do seu dia. Compete a cada um o que buscar, mas compete primeiro não perder tempo. Somos matéria e a matéria voltaremos. Não desperdice essa chance. Muita paz. Anthony. Psicografia recebida na reunião mediúnica da CEU em 30 de outubro de 2019. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Pessoal da internet também, né? Nosso boa tarde. Então, esses dias eu estava pensando, né? Qual é o propósito de vida? E de repente veio uma mensagem, né? Perguntando se eu queria dar uma palestra e para escolher um tema, né? Para essa palestra nesse mesmo dia. E aí, eis que aí veio o propósito, né? E também entendemos um pouquinho dessa questão de propósito, porque é engraçado, né? Às vezes a gente para pensar no nosso dia a dia, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu quero fazer daqui a um tempo, daqui a alguns anos, ou amanhã, né? Algumas pessoas pensam, o que eu vou cozinhar para o almoço, para a janta, o que eu vou levar amanhã para o meu trabalho, e a gente acaba sempre tendo um propósito para alguma coisa, sempre tendo um objetivo, né? Como bem o Agostinho leu ali, às vezes o propósito de estarmos aqui seja apenas sorrir, né? Então, se vocês querem sorrir, sorriam, né? Certo? Mas vamos lá, vamos começar. Propósito. Gosto sempre de trazer, né, uma explicação um pouquinho mais teórica. Então, propósito é um substantivo masculino. Isso aqui foi tirado da internet, né, do dicionário. Intenção. Primeiro significado, né? Intenção de fazer algo, projeto ou desígnio. Segunda significado. Aquilo que se busca alcançar. Objetivo, finalidade, intuito. Então, o propósito ele pode ser uma coisa muito ampla, mas também pode ser uma coisa mais restrita. Vai depender de como a gente vai encarar essa palavra e essa jornada. E aí eu queria trazer também para vocês uma pergunta do Livro dos Espíritos que fala sobre o propósito de estarmos aqui, né? O propósito de encarnarmos ou reencarnarmos
várias vezes sucessivas. É a pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento, né, de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. O que essa pequena resposta, né, dos espíritos para essa singela pergunta tem a nos dizer? Que o propósito de estarmos aqui, para talvez a maioria de todos nós, a maioria do pessoal que está nesse planeta, seja expiação. O que é expiação? É passar por algumas agruras da vida para poder crescer, né? Para poder nos adiantar, para poder evoluir, que é essa partezinha aqui de baixo, né? Para ele próprio se adiantar. Quando é que ele fala também que nós teremos um instrumento principal, né? Sempre que encarnamos em algum mundo teremos um instrumento, é esse corpo material. De certa forma também o corpo perispiritual. A gente pode entender dessa forma também. Que se alinha com as matérias que nós temos aqui, né? Com o que a gente vive nesse mundo. Então muito do nosso propósito nesse planeta tem sido buscar coisas materiais. Acredito que para 99,999% da população, né? Talvez tenham um pouco fora da curva aí, mas todo mundo acaba sempre indo para esse lado, né? Eu tenho propósito, tenho o objetivo de conquistar alguma coisa, de comprar uma casa, comprar um carro, de conseguir um emprego melhor, de ter uma renda melhor, ou buscar uma segurança melhor no futuro. Então a gente sempre está nessa busca, né? E aí a gente sempre cai nessa máxima. Segundo informações, foi falada por um filósofo chinês, né? Confúcio. Escolha um trabalho que você ame e terá de trabalhar um único dia na sua vida. E aí eu vou dizer para vocês que muita gente segue isso, né? Mas realmente é difícil às vezes a gente pôr em prática essa questão, né? Porque todo mundo tem que trabalhar, certo? Às vezes a gente não trabalha com aquilo que nós gostamos, mas nós temos o propósito de chegar na empresa ou seja, com a atividade que nós tenhamos, e fazer o nosso melhor. Mas sempre ficamos pensando nisso, né? Eu quero trabalhar em alguma coisa que eu gosto, quero trabalhar em alguma coisa que eu gosto, mas eu preciso trabalhar, eu tenho que ter esse propósito, né? Esse trabalho, ele pode ser o material, mas ele também pode ser o espiritual. Eu também posso estar aqui numa casa espírita trabalhando, fazendo alguma atividade ou alguma coisa boa por alguém, né? Posso estar, talvez o meu trabalho, talvez o meu propósito seja ouvir, né? Seja ouvir, estar ali na conversa fraterna e ouvir alguém que vem precisando disso. Talvez o meu propósito em trabalho seja estar no passe, aplicando um passe, doando a energia que aquela pessoa está precisando naquele momento, naquela semana, ou seja, pelo que está passando. Ou seja, até mesmo falando algumas palavras numa palestra, né? Ou talvez o propósito de estar sentado aí seja justamente esse, aprender alguma coisa para colocar em nossas vidas, em prática em nossas vidas, certo? Então, quando a gente pensa muito nisso aqui, a gente tem que desconstruir alguns conceitos, né? Talvez o principal deles é justamente esse, de estar buscando sempre alguma coisa que vai nos fazer feliz. Aquela questão de você estar num... Vamos citar um exemplo bem simples, assim. Você está num jantar, aí você comeu a refeição principal e vem aquela sobremesa, né? Petit gâteau. Petit gâteau, aquela bolinha de sorvete, aquele delicioso bolinho recheado com calda de chocolate, certo? Receita francesa, né? Eu acho que é francesa. Então você vai lá, você degustou aquilo com prazer, né? Você sentiu aquela sensação ótima, né? Aquela felicidade, mas ela passou, certo?
Então foi um momento que você teve uma sensação de felicidade, mas ela passou. Por quê? Porque justamente estamos aí, às vezes, para espiar as nossas atitudes, né? Nosso mote moral. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso aqui também e desconstruir essa questão do propósito apenas pelo lado material, né? Lembrando da pergunta 132 lá do Livro dos Espíritos. Mas aí, seguindo nessa linha de trabalho, geralmente quando somos jovens, nós criamos muitas ilusões, né? Quem de nós, talvez a maioria, já pensou quando era novo lá na escola ou em alguma roda de conversa, ou tenha visto algo e tenha despertado isso, já pensou em mudar o mundo, né? A gente sempre pensa, tem aquela idealização, aquela ilusão, né? Eu quero mudar o mundo. Né? Alguns, claro, começaram a trabalhar desde cedo, às vezes não tiveram esse tempo para filosofar sobre a vida, né? Na adolescência. Mas muitos pensam dessa forma, né? Eu quero mudar o mundo. O que é mudar o mundo? Vou citar um exemplo que a gente vai contar a historinha agora. Acabar com a fome na África. Certo? Isso é uma coisa bacana, né? Imagina, acabar com a fome na África seria uma coisa maravilhosa. E aí, eu vou contar uma historinha para vocês desse senhor aqui. O nome dele é Ernesto Siroli. Ele tem uma palestra no TED com o título Quer ajudar alguém? Fique quieto e escute. Certo? E ele até conta depois na continuação, né, da palestra e em outras palestras que ele tem nesse formato, que depois que ele teve essa experiência que eu vou contar para vocês, ele se tornou uma pessoa melhor. É claro que ele não conseguiu acabar, né, com a fome na África, já vou dar um spoiler, mas ele aprendeu uma lição muito grande. Então vamos lá. Tudo começou lá em 1971. Ele estava numa ONG italiana, né, ele é um senhor italiano. Ele estava numa ONG com outras pessoas, ele era jovem, tinha em torno de 20, 21 anos na época, e ele passou durante 7 anos na África, do começo de 71 até meados de 77, mais ou menos 7 anos. E quando eles chegaram na África, eles chegaram num país chamado fugiu aqui, Zâmbia, tá aqui. É um paísinho que fica, um paizão, né, que fica no sul da África, bem próximo a Madagascar, Moçambique, África do Sul. E lá, a população não se alimentava direito. Né? Eles não tinham agricultura, eles não tinham uma forma de sustento que viesse da terra. Só que ele descobriu um vale, né, cheio de verde, bonito, com água. Então, para quem sabe, né, onde tem verde e tem água, a gente consegue plantar qualquer coisa, né? A gente consegue produzir qualquer coisa. Então, eles chegaram lá com as milhares de sementes de abobrinha italiana e de tomate italiano. E pensaram, nossa, que paraíso, vamos acabar com a fome desse povo. E eles começaram a fazer as plantações, começaram a irrigar o terreno, montaram toda a parte da agricultura para aquele povo. Mas em nenhum momento eles perguntaram nada. Eles só pensaram, né? Isso aqui é um paraíso, vai dar tudo certo. E eles fizeram. Em poucos dias os frutos começaram a dar, né? As abobrinhas começaram a ficar maduras e os tomates também. Só que aí, no dia que eles tinham previsto a colheita, que seria o dia posterior, eles foram dormir tranquilos à noite, e quando eles acordaram de manhã, eles encontraram em torno de 200 hipopótamos comendo, né, a plantação que eles tinham feito. E aí, eles ficaram muito tristes. E eles perguntaram, né, eles perguntaram para os locais, né, para a localidade, para as pessoas que moravam no local que eles fizeram esse trabalho, mas por que isso? O que aconteceu a eles? Agora vocês entendem por que a gente não planta nada aqui, né? Aí, tá, mas por que vocês não disseram? Vocês não perguntaram? Né? Então, muitas vezes, a gente pega essa máxima, né? Quero ajudar alguém, fique quieto e escute. Então, talvez o propósito que ele tinha era nobre, de transformar aquela localidade
de acabar com uma mazela social e, de repente, não conseguiu, né? Mas ele teve uma grande lição. E é isso na palestra que ele continua contando, né? Depois, se vocês quiserem acessar com mais tempo, eu aconselho também, fica como sugestão. Ele conta que isso ele levou para a vida inteira dele. E ele acabou conseguindo ajudar outras comunidades ao redor do mundo, né? Viajando como consultor empresarial e trabalhando pela empresa dele. E aí deu certo, né? Foi talvez o propósito que ele teve, foi lá, ele foi com um propósito e voltou com outro, né? Aprendeu uma coisa diferente. Então, para a gente entender que às vezes a gente tem vontade, tem esforço, mas falta alguma coisa, né? Algum ingrediente nessa receita, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Vamos lá. E aí nesse mote, né, que a gente fala de essa miscelânea sobre propósito, a gente também pode entender um pouquinho, né? A gente tem uma pequena mandala aqui, eu chamei de mandala, né? Pode ser que seja outro nome, mas eu achei bem interessante. Que a gente vive isso no nosso dia a dia, né? O que eu amo fazer? É a minha paixão, a minha missão, né? Então, isso são perguntas que nós devemos nos fazer todos os dias, ou alguns de nós já fazem isso todos os dias, né? O que eu amo fazer? Às vezes eu estou parado, estou travado em alguma atividade, eu estou travado muitas vezes no relacionamento, estou travado em em um grupo social, alguma coisa assim, e não estou feliz, não nasci para fazer aquilo, né? Nós todos aqui sabemos que nós trabalhamos também com essa questão das inteligências. Tem algumas inteligências que não nasceram para fazer aquilo que estão fazendo, mas elas continuam fazendo por teimosia, por desconhecimento, por N motivos. Mas aquilo acaba trazendo doenças, acaba trazendo enfermidades, e isso acaba prejudicando. O que o mundo precisa? Aí a gente entra em duas palavrinhas, missão e vocação. Então, se eu já consigo descobrir o que o meu mundo precisa, né? Agora trazendo para nossa realidade como espíritos, o que o meu mundo precisa, o que o meu ambiente onde eu vivo precisa, eu já consigo definir uma missão e uma vocação. E por que me pagariam para fazer isso? Certo? É aquela questão mais profissional, né? Eu já descobri minha vocação e agora eu quero realizar ela, quero botar ela em prática. E o que eu faço bem? É a minha paixão pela minha profissão. Então, talvez isso resume um pouco aquilo que o Confúcio quis dizer lá no... Eu vou chutar aí o século agora que vai ficar feio, né? Mas há muitos séculos atrás, ou talvez um milênio e pouco atrás, ele quis dizer, né, que para você trabalhar com aquilo que você ama, você não vai mais precisar trabalhar nenhum dia, né? Não vai precisar ter mais nenhum propósito na vida. Mas é um pouquinho mais complexo, né? A gente tem que conjugar um pouquinho e somar, fazer alguma matemática aí para chegar num objetivo comum, né? Que é o propósito. E aí a gente para pensar, né? A questão da missão, aquilo que foi falado lá no Livro dos Espíritos. Expiação a gente já falou. Então, missão. Alguns de nós estamos aqui, de certa forma, por missão. O que pode ser essa missão, Roberto? Poxa, eu quero eu vim para ser um missionário mundial, né, para acabar com a fome da África ou a fome do planeta, como nosso amigo italiano tentou fazer? Talvez não. Talvez a missão seja justamente sorrir, como está ali na psicografia, seja justamente ser pai ou ser mãe. Né? Se nós viemos com isso, se veio um bebê em nossa família, talvez seja simplesmente isso. Ser o melhor que podemos ser para aquele ser ali. Na educação moral, com tudo que a gente possa, com amor, né, principalmente, tudo que a gente possa doar e também receber de volta de outras formas, né? Ou a missão pode ser alguma outra questão, né? Posso trabalhar numa casa espírita e me sentir realizado com o que eu estou fazendo. E não precisa ser, às vezes, trabalhar numa mediúnica, pode ser só abrindo a porta, só servindo o copinho, só varrendo, só cuidando da janela, cuidando do ar-condicionado, certo? Ou cuidando de alguma outra atividade um pouco mais importante. Mas se aquilo me realiza, também me satisfaz na minha missão. Certo? São só exemplos, tá? Cada um vai acabar encontrando aí uma explicação dentro de si. A vocação. Como é que eu encontro a minha vocação? Muitas vezes
é naquilo que gostamos de fazer, né? A gente sempre pensa, é aquilo que eu gosto de fazer. Mas talvez eu não nasci para fazer aquilo que eu gosto de fazer. Pessoas que gostam muito de animais. Aí vai lá, abre um pet shop, mas não consegue, né? Não consegue dar um encaminhamento naquele empreendimento, porque daqui a pouco passou, né? O prazo de validade do animalzinho passou para ele. Aí ele já quer fazer outra coisa, já quer buscar outra atividade. Então, não adiantou, né? Foi uma vocação jogada fora. Às vezes vai perder alguns anos nisso aí. Mas com certeza ele nasceu para alguma coisa, né? Com certeza todos nós nascemos para fazer alguma coisa útil. Profissão, aí entra nessa questão da vocação também. A paixão por aquilo que nós fazemos, né? Às vezes nós temos um apego muito grande pela atividade que nós temos e nem nos percebemos que aquilo também nos faz mal. Também temos que ter um pouquinho de discernimento nessa hora. E aí, vendo tudo isso nessa questão do propósito, a gente pode chegar na nossa realidade atual, né? 2020, como é que nós estamos vivendo, né? Como é que todos nós estamos vivendo essa questão? Se vocês virem todos os valores que os nossos avós tinham, os nossos pais tinham, muita coisa foi sendo modificada. Nessas novas gerações que estão surgindo, alguns de nós, até dentro dessas gerações mais novas, nós já viemos com outra cabeça, né? Nós viemos com um pensamento de preservação ambiental, que muitos do passado não tinham, que ainda continuam fazendo coisas erradas para o meio ambiente. Nós viemos com... Alguns, né? Vieram com outra mentalidade de não acumular mais bens materiais, né? Eles preferem viver experiências, preferem viajar, preferem morar em coletivos, né? Como tinha na psicografia ali, montar coletivos e viver essa comunidade. Muitas pessoas que são agora dessas novas gerações, elas já vêm com um mote mais tecnológico, né? Já vêm com um pensamento diferenciado, né? Então a gente vê uma série de empreendimentos surgindo nessa área e também mudando, né, as nossas vidas, né? O pessoal que tem da minha idade para trás talvez vai sentir muita mudança, né? Quando nós éramos crianças, a gente vivia brincando na rua, chutando uma bola, às vezes correndo, subindo em árvore, fazendo traquinagens às vezes, né? Muitos se machucavam por causa disso. E hoje em dia, essas crianças ou esses jovens já vêm com aquela habilidade, né? De pegar o aparelhinho ali e ficar passando o dedo. Eu vejo pelo meu pequeno que eu evito deixar ele pegar, mas quando ele pega ele já sabe o que fazer, né? Quando ele está vendo algum videozinho, ele já sabe trocar, botar o que ele quer no YouTube, ele nem sabe falar, né? Ele só sabe falar Leliflix, né? Que é o Netflix, mas então ele já veio com isso dentro dele, né? Então os propósitos deles também serão diferentes, né? Serão diferentes dos nossos, serão diferentes do nosso passado. O problema é que muitos dessa geração eles vieram com alguns defeitos de fábrica, né? A gente para pensar também que se eles vieram um pouco mais avançados, talvez intelectualmente, mas também um pouco em desvantagem moralmente. Então o pessoal que às vezes é mais antigo, por ter vivido muitas outras situações, acaba tendo um pouco mais de moral. E esses jovens, essas gerações mais novas, acabam não dando muita bola para isso, né? E aí esse propósito todo desse planeta, que também é nos ajudar a evoluir, acaba ficando um pouco estagnado, né? Se a gente para pensar. Mas faz parte, né? Faz parte da jornada. Senão não estaríamos aqui, né? Não teríamos as ferramentas para seguir em frente. Aqui é um texto da Joana de Ângeles, que fala também, um trecho, né, na verdade, de um texto dela, que fala justamente sobre essa questão do propósito, né, do propósito da existência, da nossa vida, o que nós viemos fazer aqui. Se o indivíduo perde a motivação para o crescimento interno e a conquista de valores externos, porque se encontra sob recriminação e culpa, incerteza e desinteresse existencial, a sua jornada, né, se torna uma jornada exaustiva e enfermiça, porque destituída de ideais, destituída de ideais e de realizações. Eu devia ter corrigido isso aqui, né? Mas vamos lá, o que importa é o conteúdo que ela nos traz, né? O que ela está dizendo aqui para nós, nessas pequenas 6 linhas?
que quando nós perdemos a motivação, muitas vezes nós ficamos em casa, pode ser perder a motivação por N motivos, tá? Pode ser perder um emprego, pode ser perder um negócio, pode ser perder um relacionamento, perder um ente querido. Então a gente acaba se desmotivando e tem gente que nem precisa perder nada para se desmotivar, certo? Vocês concordam comigo, né? Tem gente que acaba entrando em pequenas depressões diárias ou períodos de depressão durante a sua vida que acaba prejudicando, né? Acaba tirando essa motivação. E quando nós perdemos isso, muitas outras coisas acabam acontecendo na nossa vida, né? A gente acaba se desinteressando por viver. Quantas pessoas a gente tem aí tentando suicídio hoje em dia, né? O mundo está melhor, está mais moderno, está tudo, mas quantas pessoas têm tentado suicídio? Agora que está aparecendo mais na mídia, Roberto. Pode ser que a mídia está dando uma abertura para isso. Mas o propósito de vida dessas pessoas, quem já parou para pensar, já pararam para ouvir, né? Como o Ernesto contou a história dele lá na África. E essas pessoas também vão ficando doentes, né? Nós também vamos ficando, a família vai ficando. Então tudo isso acaba impactando. A continuação do texto. A existência saudável é dinâmica. Refeita de ações exitosas e mal-sucedidas, que se interrelacionam em um panorama de acertos e erros, enganos esses que se convertem em aprendizagem para futuras conquistas que enobrecem o ser humano. E aí eu penso que tem uma mágica por trás, né? Se a gente acaba tendo essas desmotivações, essas pequenas depressões ao longo da nossa vida, a gente também tem a oportunidade de errar e aprender com isso tudo. E aí também temos a oportunidade de crescer, né? De nos levantarmos, de cairmos, nos levantarmos, cairmos, nos levantarmos. Isso indefinidamente até realmente conseguirmos dar um salto para a evolução. A vida sem sentido é uma experiência sem vida. Ouvir a ter um sentido, dá um sentido existencial à vida, promovendo-a e dignificando-a, tornando-a saudável e bela. Então, muitas vezes, essa ideia que nós temos de que precisamos ter sentido em tudo na nossa vida, nos fortalece também. Então, também é bom pensar sempre em ter um propósito. Como eu falei para vocês, propósito não é aquela coisa grandiosa, é aquele dia a dia, né? Eu acordar de manhã, dar um sorriso, dar um bom dia. Muitos já falaram isso aqui também, né? Muitas vezes é apenas ouvir, outras vezes é apenas vir assistir uma palestra, outras vezes é apenas ajudar em alguma atividade trivial no trabalho. Eu não gosto de fazer isso, né? Mas eu tenho um propósito de fazer aquilo porque a vida daquela pessoa já vai se tornar um pouco melhor naquele dia. Então, isso também me faz bem, de certa forma. Eu tenho o propósito de sair da depressão, né? Algumas pessoas acabam se apegando a essa palavra depressão, acabam indo muito para baixo, a autoestima vai lá embaixo, tem aqueles altos e baixos e tal, e não consegue sair disso, né? Às vezes não consegue entender que aquilo ali foram alguns erros do seu passado que estão voltando, estão derrubando, mas uma hora eles conseguem se elevar, conseguem se levantar, mas não conseguem ter esse discernimento. Então muitas vezes tem alguém assim do nosso lado e a gente consegue ajudar de certa forma, né? Às vezes dando uma orientação, ouvindo. Quantas pessoas nós já não tentamos ajudar na nossa vida? Muitas a gente não vai conseguir, mas muitas talvez a gente consiga ter um pouco de sucesso. E aí falando linkando com esse texto da Joana de Ângeles, a gente vai contar uma última historinha para vocês. Na verdade, eu não vou contar e vou passar um vídeo para vocês entenderem um pouquinho melhor. Talvez até alguns de vocês já tenham assistido, né? Mas ou visto a história desse senhor, desse rapaz. Quando ele tinha 32 anos de idade, ele foi diagnosticado com esclerose múltipla. Alguns aqui eu acho que sabem o que é esclerose múltipla, né? Se não todos, mas alguns já tiveram contato com isso. Alguns talvez até tenham na família, certo?
E com 32 anos de idade, ele era um executivo, né? Um executivo da área de publicidade, tinha uma carreira grande pela frente, tinha uma bela esposa, tinha os filhos. E, de repente, o mundo dele caiu. Né? 32 anos de idade, eu vou morrer. Não tem. O médico disse para ele que em menos de um mês ele não iria conseguir andar 200 metros. Certo? Sabe o que é andar 200 metros? Tá bom, é ir aqui até o final da rua e voltar. Né? É uma distância curta, mas ele não poderia andar. E aí vocês veem aqui as imagens dele, né? Um atleta e tal. Mas essas imagens aqui são depois do diagnóstico, tá? Aqui é quando ele teve o diagnóstico, ele estava tomando a medicação e aí ele teve um estalo, né? Ele estava fazendo academia para poder fortalecer um pouco o corpo dele e lá ele viu uma plaquinha, um anúncio, né? De um Ironman. Alguém sabe o que é um Ironman? Sabem, né? São 42 quilômetros de corrida, 3,8 quilômetros de natação, é puxado isso, e mais 180 quilômetros de pedal, de bicicleta, o pessoal aí que gosta de pedalar. E aí ele decidiu treinar para isso. Tá? E ele conseguiu. Ele chegou, a primeira prova dele, ele tinha que terminar em 17 horas, se eu não me engano. Ele chegou em 16 horas e 56 minutos. E ele estava vindo bem, tá? Ele estava na frente de muitas pessoas, mas claro, o corpo já não, né, com as limitações que ele já tinha, a medicação, tudo, acabou impactando um pouco também na performance dele, né? Mas ele conseguiu terminar. Foi o último, mas conseguiu chegar. E muitos outros ficaram pelo caminho. O nome dele é Ramon Arroyo Prieto, e ele foi tema, né, de um filme chamado 100 metros. Aqui eu botei o apenas, porque muitos de nós não conseguimos apenas caminhar 100 metros na nossa vida. Né, esse senhor aqui, ele acabou caminhando, correndo, nadando. É claro que quando a gente traz alguma história de superação, sempre tem... às vezes eu tento procurar alguma coisa que não esteja ligada ao esporte, né? Mas sempre está sempre ligado de alguma forma a essa questão esportiva, né? A pessoa superar os seus limites. E principalmente superar o limite do corpo, né? Ele podia ter morrido, né? Não vai poder andar 200 metros daqui a um mês, o cara poderia ter se entregue e morrido com 32 anos e pouquinho, 33, 34, 35. Mas não, hoje ele já tem 42, continua vivo, continua produzindo, continua praticando seu esporte. E ele mesmo diz numa entrevista que os médicos assustam muito, porque em torno de 70% das pessoas que têm esclerose múltipla, elas não precisam se entregar. Né? Não é tão severo a enfermidade no corpo que elas têm que se entregar. Elas conseguem fazer uma atividade normal. Isso ele quis provar. Ele acabou influenciando outras pessoas. Eu vou passar um pequeno trailer, tá? É 2 minutinhos e pouquinho, para vocês verem, e quem quiser depois assistir. É um filme de 2016, eu gostei bastante desse filme, já tinha assistido há um tempinho atrás. Tem no Netflix, né? Ou no Leliflix para as crianças, né? Mas é bem interessante, tá? É um filme realmente assim, que dá para entender essa questão do propósito, né? Às vezes a gente está bem, está naquela escalada de sucesso, e de repente a gente para e tem que refazer todo o nosso mundo. Né? A gente acaba percebendo que os pequenos propósitos diários, eu entender que meus filhos não vão mais me aproveitar de uma forma, que a minha esposa, eu já não vou conseguir mais ajudar minha esposa de outra forma, eu já não vou mais conseguir produzir, eu tenho que conseguir trazer pequenas motivações, pequenos objetivos todo dia. Vamos assistir, então, rapidamente. Eres un hombre espectacular. Tú eres una mujer espectacular. No nos gusta este chico. No nos gusta, Ramón. Mira, porque usted es mi suegro, ¿eh? Si no le mandaba ahora mismo a la puta mierda. Totalmente de acuerdo. Esqueci de avisar que O o trailer era só em espanhol e não tinha dublagem, tá? Aí eu tentei achar Un um... hormigueo súper extraño, macho. Los resultados nos hacen pensar que estamos delante de una enfermedad llamada esclerosis múltiple. ¿Qué? No sé qué me pasa, que no sé nada, no se me olvida nada. Lo mismo que yo. La pierna
pierna derecha. La pierna derecha. Ya verás, en un año no podrás caminar ni 100 metros. No quiero dejarlo solo. Ya sé que no os lleváis muy bien, pero hazlo por mí. Venga, vamos a hacer 100 metros más rápido. Más rápido. La semana que viene le quiero en su casa, ¿eh? Bien. Y la semana que viene yo quiero que estés aquí. Allá aquí. Que voy a hacer una triatlón. Un Ironman. Pero tú te estás oyendo, ¿te has vuelto loco? Muy bien, tú harás el Ironman, pero solo si tú te encargas del entrenamiento. Eso de ahí, dale ahí. Lo tienes ya, vamos. Venga, esa hierba de ahí. No necesito un entrenador, ¿eh? Que sepa que yo estoy aquí por Inma, ¿eh? Venga, venga. Arriba. Hemos todos calado. Por aquí eres un mito, ¿eh? Todos hablan de tu prueba. Manolo, que me ha dado un brote en el dedo, en un dedo de la mano. Mira cómo se me ha quedado. Mira. Muchas gracias, Inma. Gracias por todo. Aunque no te lo creas, me estás empezando a caer bien. Eso no lo digas ni en broma. Opa, deixa eu voltar aqui, antes de finalizar. O treinador dele era o sogro dele. Tá, eles não se davam, né? Mas eles acabaram ficando amigos depois. O sogro dele foi um vencedor da etapa do Tour de France. Tour de France. Que aí depois ele teve alguns problemas de saúde e acabou desistindo e parou de pedalar. Nunca mais tinha feito exercício nenhum. E o Ramon conseguiu fazer ele voltar a ter uma atividade física, né? Mas a história é bacana, tá? É um pequeno trecho, né? É só o trailer mesmo, fazendo a propaganda. Mas quem quiser assistir, eu acho que complementa bastante essa questão do propósito, tá? E a última mensagem que eu queria deixar para vocês, né, antes do obrigado, é que talvez para muitos de nós, né, nesse planeta, muitos que estão aqui e na internet também, em outros lugares, talvez nem vão ter a oportunidade de assistir isso, mas seja simplesmente, o maior propósito seja terminar a existência, certo? Então a gente tem que pensar nisso. Por mais que a gente tenha dificuldades durante a nossa vida, por mais que a gente tenha mazelas, agruras e seja lá o que for, né, e a gente caia, levante, sempre vai ter alguém para tentar nos ajudar, né? Se não tiver, a gente vai ter que levantar sozinho. Eu vou dando um spoiler ali, né, do filme. Teve uma cena que me marcou muito, porque ele já estava num ritmo bom, e ele voltou a ter um espasmo, e ele ficou sem se mexer. Tá? Eles tinham que içar ele para jogar dentro da piscina, para ele conseguir fazer uma fisioterapia. Então, de repente, ele ficou algum tempo lá jogado no chão e ninguém conseguiu ajudar ele. Mas ele conseguiu dar a volta por cima. E eu acredito que muitos de nós também conseguem isso, né? Então, vamos pensar nisso. Talvez o nosso maior propósito aqui seja terminar a nossa existência. Certo? Então, muito obrigado, uma excelente semana para todos nós e nos vemos outra oportunidade.